Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe esse livro aqui que é muito querido, Iniciação à Viagem Astral, tá? Então, acho que vocês estão vendo aqui, que é do médium João Nunes Maia, espírito Lancelin, tá? Inclusive esse exemplar aqui eu não tinha, quando eu li a primeira vez eu li online, porque eu não conseguia encontrar, e graças aqui, né, aos meus amigos aqui, Wanda e Marcelo, né, que lá em janeiro me mandaram encontrar esse livro e me mandaram pelo correio. Eu agradeço muito a eles, a Wanda e o Marcelo, que assistem o canal, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma passagem. Aqui o espírito Lancelin, ele explica as aventuras desses espíritos que treinam outros espíritos a fazer a viagem astral de uma forma, claro, útil, a buscar, a ajudar espíritos necessitados, e as dificuldades que eles encontram. Quais são as dificuldades que eles encontram? No vídeo de ontem, falamos de 18 de março de 2021, falamos sobre sonho e projeção astral, como muitas pessoas saem da projeção e vão para o campo do sonho, que é transmitido, existe devido às nossas preocupações, desejos, anseios, vícios, né? E justamente esta parte do livro aqui, existem muitas, né, muitas histórias contadas, muitos casos sobre essa luta de ensinar a projeção astral e torná-la útil, tá? E essa aqui conta um caso bem específico de perda da consciência, do momento que o espírito está consciente na projeção e de repente perde a consciência. Então, cortando um pouco a história aqui, adiantando, eles não nomeiam as pessoas, vamos chamar aqui o personagem, como eles chamam no livro, de 29, e eles já chegaram aqui até o momento que recolheram o espírito dele do corpo, desligaram para a projeção, porque senão fica muito comprido, né, o estudo. Mas vamos aqui, ó. Ele já foi retirado do corpo e está da presença dos mentores espirituais de Miramês, né, de Lancelin, de Galeno, e olha o que ele diz aqui. Vamos, meu filho, vamos trabalhar com Jesus. Padre Galeno falou, né? Podemos observar que o corpo de 29 estremecia e chorava, também repetindo as reações do espírito. Isso é porque ele estava emocionado por ver os mentores espirituais ali. Rumamos em seguida em direção a um hospital, onde o diretor espiritual daquela casa nos recebeu com afabilidade, saudando Miramês como velho conhecido e nos entregou simbolicamente a chave daquela instituição. Então vejam que aqui eles estavam indo para um hospital mesmo, mas é claro, tinha toda a equipe espiritual lá. Passamos então a percorrer a casa de saúde, visitando quarto por quarto, radiantes de alegria por podermos cooperar com aquele trabalho de tão alto interesse dos nossos maiores da espiritualidade. 29, que era a pessoa que tinha se desligado do corpo, estava em projeção. Já se encontrava refeito e bem consciente do seu estado, fazendo perguntas uma após a outra. Ora Galeno, ora Fernando, ora a mim. Depois das palavras de Galeno, ainda em seu quarto, ele ativara suas vibrações, podendo nos enxergar a todos com facilidade. Então, o 29, ele teve pensamentos, né, de amor, de alegria, de servir Jesus, e isso ativou as vibrações dele, ele conseguia ver todos os espíritos que iriam auxiliar naquela missão. Olha que importante essa ativação, esse reforço na fé, esse desejo de ajudar, tá? Então ele conseguia, né? Ele conseguia ver todos tranquilamente. Continuando, ele diz aqui, ó, o hospital estava cheio de doentes de toda ordem de enfermidades e muito mais dos espíritos desencarnados, uns perambulando pelos corredores, outros em grupos contando piadas sem demonstrar nenhum interesse pelo ambiente. Alguns chorando e pedindo socorro, acreditando estarem ainda com o corpo físico. De todos, porém, os que reputamos os piores eram os obsessores que não largavam suas vítimas, sugando as poucas energias que lhes restavam. Nenhum deles percebia a nossa presença. Olha que fator importante aqui. Ele falou, diante de todo o quadro que esses espíritos benevolentes viam naquele hospital, né, eles conseguiam ver tudo, mas os obsessores, os trevosos, não enxergavam eles. Eles estavam no mesmo lugar, em outro padrão vibratório.
De vez em quando encontrávamos nos quartos algumas entidades do nosso plano. Tal como nós, trabalhavam em favor dos sofredores. Quando nós nos cruzávamos nos caminhos apressadamente, eles emitiam vibrações de alegria e entusiasmo, às quais nós respondíamos na mesma gama de valores, num intercâmbio de fraternidade que só o trabalho no bem pode proporcionar. Então isso é uma sinergia vibratória, né? Chegamos a um quarto onde se via um casal aparentando a idade de cerca de 50 anos, estando as duas pessoas enfaixadas, o que nos sugeria terem sido vítimas de grave acidente. Médicos e enfermeiros movimentavam-se agilmente, providenciando transfusões de sangue e observando aparelhos que assinalavam o comportamento do coração e da pressão arterial. Os pacientes estavam em coma. Então ele está falando que no plano material haviam médicos e enfermeiros circulando com 2 pacientes graves. Na antessala o ambiente era de apreensão. Alguns familiares sacudiam-se em soluços, enquanto outros, aparentando cansaço, cochilavam assentados. Começamos a trabalhar, tornando o ambiente mais sereno, quando entrou no quarto uma enfermeira, sucedendo a que estava no serviço. Mulher de uns 28 anos, forma física encantadora, olhos grandes e expressivos, agradou-nos a todos pelas vibrações elevadas que trazia consigo. Ele estava falando de uma enfermeira encarnada, muito bonita, que adentrou o quarto. E aqui onde vem o ponto, onde 29 entra. Abeirou-se de um dos pacientes com todo carinho, deixando transparecer toda a tranquilidade e o amor que uma pessoa nobre dedica ao seu trabalho. Passou a mão delicadamente na testa do senhor inconsciente e víamos, olha que interessante, sair delas energias vivificantes que penetravam o corpo do enfermo. Olha o trabalho lindo dos médicos, dos enfermeiros e enfermeiras, né? Que até no toque, estando ali trabalhando, né, transferem energias. E isso acontece todos os dias conosco. Acompanhávamos, com a ajuda de Miramês, a viagem das energias da moça pelo corpo do doente e notávamos que elas buscavam, não sei por qual força inteligente, o plexo solar daquele senhor, ou seja, aqui, aquele chakra aqui mais embaixo, né, do coração. Rodopiando no sistema digestivo e acelerando a digestão que se demorava no organismo, penetrou com um impulso fabuloso no baço, onde ativou determinadas energias, fazendo-as circular em todas as glândulas endócrinas que começavam a reagir num impulso natural para a fabricação de hormônios variados, enriquecendo o sangue de poderes especiais que o coração recebia, por sua vez saturando-se de nova vitalidade, capaz de dar condições para que o espírito daquele irmão voltasse ao corpo. Olha que importante o trabalho. Uma pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, nem sabendo das suas capacidades curativas, que na verdade todos nós temos, ela transferia energia, que a energia, sem ela pensar, ela ia para o lugar que deveria ir, ativava o que deveria ativar. Por isso que muitas vezes eu falo para as pessoas assim, eu queria uma técnica do passe. A energia vai onde ela precisa ir. É como se a própria inteligência superior guiasse. A natureza sabe o que precisa fazer. E eu falei que aí entrava 29, na verdade, agora, né? O personagem 29. E ele diz aqui, antes daquela moça chegar, tudo estava bem com 29. Para nós, era um candidato que já estava aprovado pelo seu comportamento. Ele estava ali para ser aprovado para projeção astral, sempre para trabalhar com eles, né? No entanto, quando ele viu aquela jovem mulher adentrar no seu quarto, mudou completamente o comportamento emocional. Olha a importância do foco mental, o reflexo da nossa vivência do dia a dia na nossa projeção. Olha o que vai acontecer. Os seus olhos vibraram em faixa diferente. A moça, ao passar perto dele com um perfume agradável e um quê que fascinava, deixou o candidato à viagem astral consciente como que hipnotizado. Ele ficou hipnotizado com a beleza da moça. E isso a moça não tinha culpa de nada. Sua mente fixou-se somente naquela bela mulher e começou, mesmo no ambiente de equilíbrio, a formar pensamentos inferiores.
costume, o hábito. Quando alguns de nós nos dispusemos a interceptar suas ideias, Miramês, com seu olhar, catequizou-nos dizendo: não interrompamos agora o que ele faz conscientemente. Muitas pessoas diriam: meu Deus, por que o mentor espiritual não ajudou ele? Ação e reação. Ação e reação. Ele estava seguindo o seu livre-arbítrio. E o mentor disse: não interrompamos agora o que ele faz conscientemente. E continua: 29 já tem bastante conhecimento para que por si mesmo se eduque. Não devamos forçar nem agredir consciências que ainda não estão preparadas para tal mister. Isso é um direito que ele tem, de aproveitar ou não as lições imortais do bem. O mérito é somente dele, logo é dele a escolha de sua própria conduta. Se nós o impedirmos desse gesto, ele nunca se esforçará em outros eventos e ficará esperando que alguém o faça por ele. Isso não é justo, não é da lei. Olha como os mentores são diretos, eles não, digamos assim, acalentam aquela proteção irresponsável. Eles querem que nós tenhamos independência, que nós abramos as nossas próprias asas, que nós estejamos preparados para diversas situações. E se a cada momento o mentor vem socorrer, ele não aprende. E ele diz aqui, enquanto ouvíamos o nosso companheiro Miramês, a linda moça passava para outro leito e procurava ajudar a senhora ali, estendida, que mal respirava. O homem, como que por milagre, e já com olhos abertos, procurava por alguém da sua família, perguntando assustado: o que aconteceu? Onde estou? Logo percebeu o que ocorria e, sentindo a paz do ambiente, acalmou-se. Isso fez com que eu meditasse. É o milagre do amor. 29 já não percebia mais a nossa presença, nem escutava o que falávamos naquele ambiente. Perdeu a consciência do seu estado espiritual e aí ele fala a palavra-chave: e começou a sonhar. O 29 saiu da faixa da projeção astral, entrou nos seus vícios mentais da sensualidade, da sexualidade, perdida, e aí passou a entrar no que seria o campo dos sonhos, a ilusão, a parte ilusória na projeção, estar num lugar e não ver ninguém. Ele deixou de enxergar os seus mentores, os bravos espíritos que estavam ali. Ele esqueceu da sua missão, ele se aprofundou diretamente nos seus desejos pessoais. Miramês, naquele instante, sem interromper os gestos e pensamentos de 29, nos mostrou na sua tela mental o que ele idealizava. E pudemos notar com nitidez o modo pelo qual ele desejava a enfermeira. Olha só, ainda a título científico e de estudo, o Miramês permitiu que olhassem na mente dele o que ele desejava em relação àquela enfermeira. Sua mente empastou-se de magnetismo inferior, de sorte a dar vida às imagens criadas. Essa massa negativa desceu em seus meridianos lentamente, obstruindo de espaço a espaço alguns pontos sensíveis por onde circulam as energias genésicas. E ainda mais no mesmo momento chegaram àquele quarto duas criaturas desencarnadas, com trejeitos que não merecem comentários, quase sem roupas, e envolveram 29, saindo com ele, aplicando todos os recursos de corrupção, sem saberem que estavam sendo vistas pelos amigos da luz. Beijos e carícias eram aplicados nos pontos sensíveis das emoções daquele irmão, e ele, tomado de entusiasmo, nem se lembrava mais daqueles que o estavam amparando desde o início da noite. Vejam que aqui, para quem não leu o livro, antes deles desligarem do corpo 29, eles já tiveram que resgatar ele para levar ele para o aprendizado. Houve um empenho dos mentores. Ele já estava com essas entidades negativas e eles retiraram ele, trouxeram ele para que ele pudesse aprender. E não teve jeito, ele ainda voltou, ele começou a pensar na sua sexualidade, ter pensamentos de relação sexual, pensando naquela enfermeira, e provavelmente dentro da mente dele até enxergava a enfermeira naqueles espíritos. E olha só, continuando, ele disse: lá se foi o nosso irmão, nosso companheiro, pensei. Tudo perdido, nosso esforço foi em vão, pensou Lancelin. E disse
o Miramês: Lancelin, meu irmão, bem sabes que nada se perde. Deus usa dos fatos para uma lição maior. Nós já esperávamos esse fracasso aparente, mas chegamos à conclusão de que ele fez algum progresso de um ano para cá. Que Deus o abençoe. Deus é tão bom que, sabendo da desistência de 29, nos enviou essa valorosa mulher, a enfermeira, no momento exato em que precisávamos. Vê o que ele já realizou pela força da caridade que vibra em seu coração. Ela não perdeu um segundo sequer, desde que aqui chegou, como um verdadeiro instrumento de magnetismo puro. Examina os seus contornos e vê como chegam e saem tantas substâncias, como se fosse um milagre da natureza humana, pela manifestação do amor. Vamos ajudá-la para que ela possa ajudar mais. Então vejam que a espiritualidade sempre está disposto para quem está disposto. Né? Para aquele que não quer, né? Isso não acontece. Então vejam, meus amigos, aqui nesse rápido, a história é mais comprida, ela vem desde antes e acontece coisas depois, né? Então vejam que é um caso onde a pessoa, pela sua vivência, pelo seu dia a dia, ela distorce a sua própria projeção astral saudável, consciente, devido ao seu comportamento encarnado. Né? Então isso é um fator que nós devemos cultivar no nosso dia a dia, a nossa consciência espiritual. Nós não podemos buscá-la somente para a projeção astral. Se nós quisermos alcançar ela lá, nós temos que cultivar encarnados e no dia a dia. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui em mais este vídeo de inspiração aqui. Iniciação à Viagem Astral, do Espírito Lancelin, médium João Nunes Maia, livro maravilhoso para quem quer aprender sobre projeção. Meus amigos, muito obrigado. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.